Graças a Deus, meus queridos irmãos, meus amigos e minhas ovelhas. Shalom para cada um de vós. Que o Senhor vos cubra com o seu manto sagrado, que Ele derrame bênçãos sem medida sobre a sua vida, sobre seu lar e sobre sua família. Muito obrigado a todos, mais uma vez, pela presença. Muito obrigado pela fidelidade. Obrigado por você estar aqui conosco, participando desse momento tão especial. É sempre especial estar na presença de Deus, adorando, louvando, glorificando o seu nome. Ele é digno de toda honra, toda glória e toda exaltação. Que você seja alcançado pelas bênçãos de Deus, porque a palavra diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Eu tenho certeza que o Senhor está aqui entre nós e Ele vai nos abençoar mais uma vez. Aliás, eu creio que Ele já está nos abençoando. Acredite nisso e tenha fé. Tá certo? Eu quero aqui começar essa programação parabenizando o meu querido amigo, meu irmão, ovelha do meu pastoreio, o Frank, esposo da nossa irmã Carminha. Hoje ele está completando mais um ano de vida. Muita paz no teu coração, Frank. Que Deus abençoe, lhe dê muitos anos de vida e muita paz debaixo da potente mão do nosso Deus. Tá certo? Que o Senhor te ilumine, que o Senhor continue te abençoando poderosamente. Receba os nossos parabéns. E meus queridos irmãos, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Eu quero aqui agradecer pelas mensagens carinhosas, pelas saudações, por todos os irmãos que sempre estão interagindo conosco, independentemente de qualquer coisa, de religião, de denominação. Você que é católico, você que é espírita, você que é evangélico, todos são bem-vindos a esta programação, porque nós queremos aqui abençoar vidas, queremos pregar o evangelho a toda criatura como Jesus ordenou. Tá certo? Portanto, fique à vontade, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Todos são bem-vindos a este lugar. Nós não fazemos acepção de pessoas. Portanto, eu peço que vocês aguçem os ouvidos, abram o coração, para que todos recebam firmemente a palavra de Deus. Nós estamos numa sequência, numa série de mensagens recordando a palavra de Deus. Mensagens que eu estou trazendo todos os dias para o coração da igreja, mensagens que eu transmiti ao coração de muitas pessoas ao longo dos anos. Então, alguns anos atrás, eu preguei essas palavras em determinados lugares e eu estou aqui compartilhando com os irmãos, tá certo? É um arquivo que eu tenho, ou são arquivos que eu tenho guardado e eu estou aqui compartilhando cada um deles com vocês. Portanto, é a palavra de Deus que está sendo pregada ao coração de todos. Então é importante que você, do início ao fim, esteja atento, esteja atenta, para você absorver tudo, para você realmente receber de todo o seu coração a poderosa palavra de Deus. Tem sido assim ao longo dos dias, hoje não será diferente. Portanto, abra o seu entendimento e pegue tudo que for bom, tudo que for positivo, guarda no teu coração, tá bom? Recebe aí a palavra de Deus. Nós vamos agora, nesse momento, desfrutar dessa palavra e em seguida, após a palavra, vamos estar aqui realizando a oração da fé. Então abra seu coração agora, esqueça tudo, para tudo e apenas dê atenção à palavra santa de Deus. Amém? Vamos à palavra e a gente volta em seguida orando ao Senhor. Shalom para todos. Olha o que ele diz. Primeira carta de Paulo aos Coríntios,
capítulo 11, versículo 25. Ele diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o quê? É a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então veja que o sangue de Cristo que foi derramado é o sangue da nova aliança. Nova aliança. Ele fala de nova aliança. Porque no Velho Testamento nós podemos observar Deus fazendo aliança com o homem. Aliás, Deus fez uma aliança com o seu povo. Era uma aliança direta com o povo de Deus, através de Moisés, através das leis. Aquilo foi feito uma aliança, um pacto, porque aliança significa isso. Aliança significa pacto, tratado, compromisso entre duas partes. Então ali formou-se uma aliança. E no passado podemos ver Deus fazendo aliança com muita gente, não somente Moisés, mas se você olhar no Velho Testamento, você vai encontrar Abraão, Jacó, e aí você vai lendo e você vai descobrindo um monte de gente que teve aliança com Deus, diretamente com Deus, foi formada uma aliança. Um deles, que podemos falar aqui, foi justamente Sansão. Lembra Sansão? De repente você lembra a história de Sansão, ou lembra algum fato a respeito de Sansão. Mas Sansão, ele tinha uma aliança com Deus. Ele tinha uma aliança com Deus. E você lembra do episódio, não é? Que fez com que Sansão perdesse a sua força. Sansão perdeu a sua força. Foi por causa de quê? Foi porque seus cabelos foram cortados? Será que foi porque rasparam a cabeça dele, cortaram os cabelos dele, as tranças do seu cabelo? Por isso que ele perdeu suas forças? Será que esta foi a causa? Acredito que, se não todos, a maioria sabe que não foi por causa disso. Algumas pessoas pensam que Sansão perdeu a força porque seus cabelos foram cortados, como se a força estivesse no cabelo dele. E a força de Sansão não estava no seu cabelo. A força de Sansão não vinha do cabelo dele. Pelo contrário, a força que Sansão tinha vinha justamente do Espírito de Deus. Quem dava força a Sansão era o Espírito de Deus que habitava nele, porque a Bíblia diz que ele era nazireu de Deus, nascido, consagrado a Deus. Ele foi consagrado ao Senhor, e ali foi feito um pacto, uma aliança. Deus fez um pacto tanto com o pai como com a mãe, dizendo: esse menino vai nascer, você vai conceber, vai dar à luz a um garoto. A mesma coisa que aconteceu com Maria, aconteceu com a mãe de Sansão. A mesma coisa, o anjo chega e anuncia a ela: tu vai dar à luz a um menino, e esse menino será consagrado a Deus, nazireu de Deus. Você não vai cortar o cabelo dele, não será cortado o cabelo dele. Tem toda uma regra que teria que ser seguido. Ali era a aliança de Deus com os pais. Tinham que seguir aquela regra. Caso quebrassem, desobedecessem, simplesmente tudo seria desfeito, tudo ia por água abaixo. Veja
por gentileza, lá no livro de Juízes, no Velho Testamento. Juízes fica depois de Josué. Você vai no começo da Bíblia, passa Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Você vai encontrar Juízes. No capítulo 13, o nascimento de Sansão. Olha só, queridos, diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por quantos anos? 40 anos. Imagina, 40 anos que os filhos de Israel ficaram nas mãos dos inimigos, nas mãos dos filisteus, sofrendo. Deus entregou, Deus, sabe, deixou que o inimigo prevalecesse. Mas por quê? Porque os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante Deus. Então vocês querem fazer o que é mal perante mim? Eu falo uma coisa, vocês fazem outra. Então o que é que vocês querem? Vocês querem brincar comigo? Vocês acham que eu estou para brincadeira? Toda hora eu falo, vocês fazem o contrário. Eu digo uma coisa, vocês fazem outra. Então, já que vocês querem assim, então é necessário que vocês venham sofrer para poder aprender. Porque tem gente que só aprende quando sofre, quando padece. Aí ela parece que ela aprende, quando ela leva uma lição. Então Deus entregou. Deus disse: bom, vocês não querem me obedecer, então agora o inimigo vai prevalecer contra vós outros. 40 anos, os inimigos prevalecendo. Só que Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus de amor. É justiça também, mas o amor de Deus é maior. E aí, o que é que a Bíblia diz? Versículo 2. Isso aqui já foi o próprio Deus agindo, já para tirar aquela aflição daquele povo. Aí diz a palavra de Deus: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará, olha aí, a livrar a Israel do poder dos filisteus. Está vendo? Os filisteus que estavam prevalecendo há 40 anos, agora Deus, ele anuncia um libertador, um homem que vai libertar. Aliás, ele vai começar, a Bíblia fala de começo, ele vai começar a livrar Israel dos filisteus. É apenas o começo. Ele vai iniciar a obra. É por ele que vai começar o livramento. Então Deus escolheu Sansão para essa missão. O anúncio foi o próprio Deus ali, já trazendo alguém que pudesse fazer alguma coisa para libertar aquele povo. Aí diz, irmãos, então, versículo 6:
a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém lhe disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu consagrado a Deus, desde o ventre materno até ao dia de sua morte. Consagrado. Isso aqui era justamente o pacto de Deus, era a aliança que tinha que ser firmada até o último dia da sua vida. Não poderia ser quebrada. Isso aqui foi a regra de Deus. Então veja o que o Senhor está fazendo aqui com o homem, fazendo um pacto com o homem, um tratado com o homem. Então Deus queria fidelidade naquele tratado. Aí ele diz assim, depois que ela anuncia ao marido, versículo 8: então Manoá, o marido dela, orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Ele queria saber, o menino vai nascer, mas como devemos conduzir esse garoto? O que nós precisamos fazer com esse garoto? Então eles queriam entender essa missão que Deus estava dando. Eles não sabiam, foram pegos de surpresa, então precisavam entender melhor. O homem que não estava presente quando o anjo apareceu, o marido, agora pediu a Deus: Senhor, envia ele novamente, que ele venha e fale com mais detalhes. Aí diz, versículo 9: Deus ouviu a voz de Manoá. Deus ouviu a voz dele, porque Deus poderia não enviar novamente o anjo, foi aquilo ali, pronto. Mas Deus ouviu a voz dele, o pedido dele. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava assentada no campo. Porém, não estava com ela seu marido Manoá. Ele não estava novamente. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo, noticiou a seu marido. Ele disse: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher. E, tendo chegado ao homem, lhe disse: és tu o que falaste a esta mulher? Ele respondeu: eu sou. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Olha aí, olha a pergunta dele. Como será o seu modo de viver? E o seu serviço? O que é que ele tem que fazer? Qual é a missão dele? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disser. Tudo que eu falar, guarde isso. Olha a aliança, olha o pacto. Olha o pacto aí. Tudo que eu falar para a senhora guarde. Guarde isso, porque o negócio é sério. De tudo quanto procede da videira, não comerá o garoto. Nem vinho, nem bebida forte beberá. Nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, fará o quê? Guardará. Está vendo? Guardará. Estou falando e você tem, ele vai ter que guardar tudo isso. Na caminhada, na vida dele, no dia a dia, ele vai ter que sempre guardar esse tratado, esse compromisso que eu estou firmando nesse momento. A regra é essa. Então Sansão, ele tinha que, levar a vida dessa forma, tendo consigo
um compromisso com Deus, uma aliança com Deus, exclusiva com Deus. Não era algo com o homem, era algo com Deus. E ele tinha que segurar até o último dia da sua vida. Está escrito aqui, irmãos. Até o último dia da sua vida. Coisa séria. Versículo 15. Diz assim: então Manoá disse ao anjo do Senhor: permite-nos deter-te e te prepararemos um cabrito. Permita que a gente, te deixe aqui dentro de casa, que você fique aqui com a gente, para que você possa comer um cozinhado. Eu vou preparar algo para você. Aí diz assim: porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se preparares holocausto, ao Senhor o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era quem? O anjo do Senhor. Ele não sabia que era um anjo. Ele achava que era um homem, um enviado de Deus, um homem usado pelo Espírito Santo, trazendo uma mensagem, como Deus usava muitos. Ele achava que aquele rapaz estava sendo tomado pelo Espírito Santo e foi lá apenas dar um recado de Deus. Mas não, ali era o próprio anjo de Deus, o próprio anjo que não se alimentava daquelas coisas. Então ele disse: ainda que você me detenha aqui, ainda que você me tranque nesse lugar, eu não vou comer do teu pão. Eu não vou comer do teu pão. Ele não sabia que era o anjo do Senhor. 17. Aí Manoá já começou a achar estranho. Manoá já olhou e disse: não, isso aí não é um homem comum. Ele já percebeu que ali era o anjo de Deus. Aí diz o 17: perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Queremos saber o teu nome, porque vamos procurar saber onde é que você está. Cadê fulano? A gente tem que saber para poder te honrar depois, quando se cumprir. Aí vai te procurar e vai te honrar. Aí ele diz assim: respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que me perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares, e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu o quê? Subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. E o que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Amém, queridos? Amém. Porque grande foi a glória naquele lugar. Você imagina, depois que está queimando ali, que vê aquela chama que está subindo ao céu, o anjo vai, entra na chama e sobe, e vai embora. Segredo revelado. Segredo revelado. Aquilo ali foi algo extraordinário. Eles nunca tinham visto isso. Qualquer um de nós cairíamos também com o rosto em terra, se víssemos tal coisa. Então eles caíram com o rosto em terra, sabe, adorando a Deus e ao mesmo tempo temendo. Houve um temor, um medo no coração deles, porque esta era a regra: aquele que vir a Deus face a face morrerá. E ali eles viram Deus, mesmo em forma de anjo. E eles ficaram preocupados. A Bíblia diz aqui no versículo 21: nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Vamos morrer, mulher, vamos morrer. Vimos Deus agora, certamente morreremos. Aí, mulher inteligente, sábia, ela disse:
Aqui diz: porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado das coisas. Depois deu a mulher à luz um filho, e lhe chamou Sansão. O menino cresceu, e o Senhor fez o que, irmãos? O abençoou. Amém? Amém? Amém. Deus o abençoou. Sansão estava abençoado. Sansão nasceu, cresceu e Deus o abençoava. Sansão era muito abençoado. Sansão não tinha quem segurasse ele. Não tinha quem segurasse ele. Quando se fala de Sansão, muitas pessoas imaginam Sansão um homem musculoso, né? Porque ele tinha muita força, arrebentava com tudo, ninguém conseguia segurá-lo. Então já imagina Sansão feito um incrível Hulk, né? Sansão é assim, eu penso Sansão, e de repente, eu não sei, eu nunca vi Sansão face a face, mas eu não creio num Sansão dessa forma, todo definido. Poderia até ter um corpo legal feito meu, mas não posso pensar que Sansão era um homem musculoso. Eu penso em Sansão como um homem normal, que simplesmente tinha uma força extraordinária, mas que não vinha dele, porque a Bíblia diz aqui que quem o abençoava era Deus, a força do Espírito de Deus. A força do Espírito de Deus, de maneira que Sansão enfrentou muitas lutas, e em todas o Senhor foi com ele. Em todas as lutas Deus estava com ele. De maneira que Sansão, a certa vez, está andando com seus pais, daqui a pouco Sansão pega um caminho, seus pais ficam ali, Sansão entra por aqui. Quando Sansão entra, ele dá de cara com o quê? Com um leão. A Bíblia diz um leão novo, mas era um leão, e o leão novo estava rugindo contra ele, ia partir para cima dele. Sansão, quando olhou o leão, a Bíblia diz que ele partiu para cima do leão. Ele não correu do leão, ele não ficou com medo do leão, qualquer outro correria, mas ele simplesmente olhou e foi para cima. Foi para cima, o agarrou, deu uma gravata, um mata-leão, entendeu? Daí que surgiu o mata-leão. Ele pega o leão ali, dá um golpe nele e rasga. A Bíblia diz que Sansão rasgou o leão como quem rasga um cabrito. Quer dizer, você pega um cabrito, um bicho manso, e Sansão, para ele, o leão foi como se fosse o cabrito. Não teve nenhuma diferença. Fácil. Arrebentou. Em uma determinada luta, Sansão enfrenta 1000 homens. Lembra disso? 1000 homens. Ele vê uma queixada de jumento fresquinha ali, jumento morto. A queixada do jumento está ali. Ele pega aquela queixada e vai para cima de 1000 e fere 1000 homens, a Bíblia diz. Mas tudo isso porque Deus o abençoava. Deus era com Sansão. No 25, a palavra do Senhor diz: e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maadenã. Maadenã, é isso? Está escrito assim aí também? Maadenã ou Maadenã, entre Zorá e Estaol. Então veja, queridos, o Espírito do Senhor começou a incitá-lo. O Espírito do Senhor começou a se apoderar de Sansão. E Sansão, por onde ele ia, Deus estava ali com ele. Agora, no decorrer do tempo, você sabe que chegou aquele momento que Sansão, ele está com Dalila. Eu não vou contar a história de Sansão, porque é grande, aí vai ficar perdendo muito tempo, mas vamos aos finalmente. Sansão está com Dalila, e a gente sabe que Dalila começou ali a interrogá-lo, perguntar de onde vem a força dele,
Diz para mim, Sansão, de onde vem tua força e tal. Porque homens estavam ali fazendo a cabeça de Dalila, para que Dalila puxasse, plantasse um verde para colher maduro. E ela foi falando, e Sansão, se me prender com cordas tais, eu serei como qualquer outro homem. Eu não vou conseguir me soltar. Aí ela simplesmente fez ele dormir e cochilar no colo dele. Os homens vieram, amarraram ele com cordas. E aí quando ela gritou, Sansão, os inimigos vêm contra ti, Sansão. Sansão despertou e arrebentou as cordas. Aí ela, Sansão, você me enganou, está brincando comigo, você não me ama, Sansão. Aí daqui a pouco Sansão, não, se você me prender com o cipó de uma árvore tal, eu serei como qualquer outro homem. Novamente Sansão é amarrado. E ela grita, Sansão, os inimigos vêm contra ti. Sansão acorda e arrebenta tudo. Por fim, ela começa, a usar aquelas palavras melancólicas e etc. Você realmente não me ama, e tal, você não me considera. Começou a chorar, e Sansão se compadeceu dela, e disse, tá bom, eu vou falar a verdade. Olha, eu sou nascido de Deus, nazireu de Deus. Sou consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Nunca se passou navalha na minha cabeça. No dia que passar uma navalha na minha cabeça, serei como qualquer outro homem. Porque ele estaria quebrando a regra, o pacto, a aliança. Não é o cabelo, mas a desobediência. Estaria sendo quebrada a aliança. Daí então, ela sabendo disso, mais uma vez ele cochila. E aí prendem Sansão novamente, acorrentam ele. E na hora que ela grita, Sansão, os inimigos vêm contra ti, ele desperta. E a Bíblia diz que Sansão falou consigo mesmo, sairei dessa como das outras vezes. Sansão pensou que ia sair mais uma vez. Ele pensava que ia sair daquela situação. Mas veja, ele acabou de revelar o segredo, acabou de quebrar a aliança com Deus. Então às vezes a pessoa pensa em ter quebrado a aliança com Deus, mesmo assim o Senhor vai me abençoar. Mesmo eu tendo errado, Deus vai me dar a vitória. Mesmo fazendo isso e aquilo outro, Deus vai me abençoar porque Deus é bom. E Sansão pensava, mesmo eu tendo revelado, mesmo eu tendo quebrado o pacto, Deus vai me dar esse livramento mais uma vez. E na hora que ele faz aquela força, ele na verdade não consegue se livrar. Aí dá então, meu irmão, sofrimento. Pegam Sansão, os filisteus agora estão fazendo festa, porque pegam ele, levam ele para o seu palácio, e lá colocam ele dentro daquela casa grande. A Bíblia diz que era mais de 3.000 pessoas, e ele estava ali no meio, acorrentado. Furaram os olhos dele, ficou cego, perdeu a visão, Sansão, e ali sofrendo. A Bíblia diz que ele estava rodando lá um moinho dentro daquela casa, e todo mundo olhando, e todo mundo glorificando o seu Deus. Os filisteus fazendo festa em cima da derrota de Sansão, e Sansão humilhado. Veja como é grave. Quebrou a aliança com Deus. Quebrou a aliança com Deus. Quando a pessoa quebra a aliança com Deus, meu irmão, ela traz grandes consequências para a vida dela. Nós temos uma aliança com Deus, irmãos. Sua vida é de Deus. Você foi consagrado para Deus. Você entregou a vida a Ele. Eu pertenço a Deus. Você pertence a Deus. Se você quebra esse pacto com Deus, pode ter certeza, coisas terríveis poderão acontecer. E o Espírito Santo sai fora. O Espírito Santo, ele sai fora. O Espírito Santo não vai ficar atuando em uma vida que simplesmente não quer um compromisso com Deus. Em uma pessoa que simplesmente quebrou o seu compromisso com o Senhor. Se você quebra o compromisso com Deus, naturalmente, o Espírito Santo, ele vai embora. Ele sai, como ele saiu de Saul. Ele saiu de Saul. O Espírito Santo saiu de Saul, porque ele desobedeceu a Deus. E Sansão também. E Sansão também.
desobedeceu, o espírito saiu. Sansão agora está só. E ali preso, ele sofrendo, sem ver nada, humilhado, e todo mundo ali. E aí, cadê tua força, Sansão? Te livra agora. Aí Sansão está ali, irmão, sabendo que é o fim. Sabendo que é o seu fim. Ele pede ao rapaz que está do lado dele, já numa estratégia, foi a última saída. Ele disse: já que eu vou morrer, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Ele diz: rapaz, olha, eu estou cansado. Me leva para as colunas, no meio da casa, as principais. Me deixa lá encostar um pouco para eu descansar. O rapaz inocente acredita naquela história e leva Sansão até o meio da casa. Sansão está lá encostado nas colunas, ou em uma das. E ele está lá encostado. Sansão simplesmente vai e se apoia nas colunas. A Bíblia diz que ele abraça aquela coluna, ou as colunas, e pede a Deus. Aí ele pede a Deus. Veja, você lê na história, você vai ver. Ele pede a Deus: Senhor, dai-me força, ao menos esta vez. Ele sabia que já tinha ido embora. Dai-me forças, ao menos esta vez, para que eu me vingue, pelo menos por um dos meus olhos. Eu quero me vingar. E aí a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou de Sansão. O Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Veja aqui, o Espírito Santo veio, que não estava nele pela desobediência, mas voltou porque Deus atendeu a voz dele, teve misericórdia dele. Aí ele recebe o Espírito de Deus, o poder que havia nele antes, que não era o cabelo, o segredo da força, ele recebe novamente e faz força. E ali as colunas são arrebentadas, a casa cai, e ele morre juntamente com os inimigos. Todos morreram. E contando ali quem morreu, a Bíblia diz que mais foram os que morreram na sua morte do que o que ele matou quando estava com vida. Entendeu isso aí? Quando ele estava vivo, ele matou menos gente do que no dia da sua morte. Aquele dele matou muito mais. Então o que acontece? Veja que a quebra da aliança trouxe consequências graves para Sansão. Ele poderia não ter passado por tudo isso, mas passou, porque ele desobedeceu a Deus. Aquela regra, aquele pacto foi quebrado. Você tem uma aliança com Deus, você tem um compromisso com Deus, e esse compromisso não pode ser quebrado. Amém, queridos? Amém. Só existe aliança quando há fidelidade para com Deus. Enquanto você está sendo fiel para com Deus, a aliança permanece. É o que está escrito lá em 2 Coríntios. Veja aí, 2 Coríntios, por favor, capítulo 6. 2 Coríntios 6. Isso aqui, olha, é justamente um pacto, é uma aliança com Deus. Quando o Senhor fala sobre isso aqui, Ele está falando de um compromisso que nós temos com Deus. Um compromisso. Ele diz assim, queridos, observem bem o que ele diz no versículo 14. Olha só, versículo 14. 2 Coríntios. 2 Coríntios 6, versículo 14. Isso. Diz assim, ó. 6,14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Aí ele diz: que harmonia entre Cristo e o maligno? Qual é a harmonia entre Jesus e o diabo?
Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Amém. Então, observe que Deus aqui está falando que são dois caminhos. Você é uma pessoa de Deus, a sua comunhão é com Deus, o seu compromisso é com Deus. Você não tem compromisso com as coisas deste mundo, ou seja, a sua ligação é direta com Deus. O seu ser, o seu espírito, ele está ligado ao Espírito de Deus. Agora você pertence ao Senhor. Eu não tenho mais comunhão com as coisas deste mundo. Nós vivemos neste mundo, nós até andamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. As coisas deste mundo não pertencem a nós. Nós não queremos mais essa comunhão. Nós não temos mais participação com nada deste mundo. O nosso prazer agora é de agradar ao nosso Deus. Amém? Amém. Nós sacrificamos o nosso eu, matamos o nosso eu para vivermos para Cristo. Nascemos de novo, somos novas criaturas. Coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Então não há mais comunhão. Se hoje você é luz, como ele diz aqui, então sendo luz, não há mais comunhão com as trevas. Não pode haver harmonia entre luz com as trevas. Não tem condições. Você não pode ter aliança com esse mundo. Você agora já tem um pacto que foi firmado com Deus. Agora sou eu e Deus. Esse mundo para mim já era. Então Deus, ele quer fazer essa aliança com cada um de nós, para que cada um se torne povo dele. Como ele diz aqui no 18: serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Você se torna filho de Deus, filha de Deus, quando você toma essa decisão. Quando você toma essa decisão, então você passa a ser filho ou filha do Senhor. E uma vez você se tornando povo de Deus, filho de Deus, filha de Deus, você passa a ser uma pessoa abençoada. Porque Deus quer que você se transforme nisso, para que você receba as bênçãos dele. De outra forma, não tem condições de receber as bênçãos de Deus. Como é que eu vou me tornar um abençoado se eu não tenho essa aliança com Deus? Eu não firmo o meu pacto com Deus. Deus não quer uma coisa mais ou menos. Ah, Senhor, mais ou menos. Eu estou ainda meio lá, meio cá. Não, ou é ou não é. Ou eu tenho aliança com Deus, ou eu não tenho. Se ensina não, né? Se ensina não, ou é ou não é. Ou eu quero uma aliança com Deus, ou eu não quero. Então, olha o que diz aqui, ó. Vai lá no final da Bíblia, 1 de Pedro, capítulo 2. Olha aí, irmãos. Diz aqui, olha, 1 de Pedro, primeira epístola de Pedro, do capítulo 2. Vamos lá, versículo 9. Vamos ler o 9 e o 10. 9 e o 10. Diz assim, olha: vós, porém,
sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha aí, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou de onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Já saímos de lá das trevas, agora estamos vivendo na luz. Ele nos tirou de lá, está escrito. Então eu não posso mais ter comunhão com as trevas. Eu já saí de lá. O Senhor me tirou de lá, me resgatou de lá. Como é que eu vou manter essa comunhão com as trevas? A virtude. Pois é, a virtude. Veja que ele diz aqui no 10: vós sim, eu e você, vós sim, que antes não eras povo, você não era, você não pertencia ao povo de Deus, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia. Antes você não tinha alcançado a misericórdia de Deus, mas agora alcançastes misericórdia. Diga glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Antes você não tinha recebido a misericórdia de Deus, mas agora você recebeu a misericórdia. Antes você estava envolvido nas trevas, e o Senhor te resgatou do império das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. Hoje nós somos filhos da luz. Hoje nós andamos na luz porque Ele está na luz, e porque Ele é luz, e é Ele quem nos ilumina. Então, aliança significa, querido e querida, aliança significa que nós podemos contar com Deus em qualquer momento. Se eu tenho uma aliança com Ele, eu posso contar com Ele em qualquer momento. Se eu tenho um pacto com Deus, se eu firmei a minha aliança com Ele, eu posso contar com Ele em qualquer momento. Só quem tem aliança com Deus pode contar com Ele. Pessoa que não tem aliança com Deus, que não quer firmar uma aliança com Deus, uma pessoa que não se preocupa em fazer uma aliança com Deus, não pode contar com Deus. Só pode contar com Deus, querido e querida, aquele que tem um pacto, uma aliança. Eu fiz uma aliança com meu Deus, eu fiz uma aliança com Ele. Então, na hora que eu clamar, Deus vai olhar para mim e vai dizer: eu vou te atender, porque você tem uma aliança comigo. Olha para o outro: não, você não quer compromisso comigo, você não quer saber daquilo que eu falo, você não me ouve. Como é que você quer que eu te dê ouvido, se você não ouve aquilo que eu falo? Então só aquele que tem realmente compromisso, aliança com Deus, é que é abençoado por Deus. Amém? Amém. Ele diz aqui, olha, vai lá em Deuteronômio, no capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4. Olha o que diz aí, queridos. No versículo 30, vamos ler o 30 e o 31. 30 e 31. Diz assim, olha, Deuteronômio 4, versículo 30. Quando estiveres em angústia, e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá de quê? Da aliança que jurou a teus pais. Então Deus, Ele não esquece da aliança que Ele tem conosco.
Deus tem uma aliança com você. E a partir do momento que Deus tem uma aliança contigo, na hora da aflição, da angústia, quando você clama, Deus ele olha para você e sabe, aquela ali tem uma aliança comigo. Aquele ali firmou uma aliança comigo. Ele não esquece e por isso ele não te desampara. Porque Davi falou tal coisa? Lembra que Davi falou? Fui moço, agora sou velho, mas jamais vi um justo ser desamparado, nem a sua descendência, o quê? Mendigar o pão. Então veja que Deus está falando aqui, irmãos, sobre compromisso através de seu servo. Eu sou velho agora, mas eu nunca vi Deus desamparar o justo, quer dizer, aquele que tem aliança com Ele, aquele que tem compromisso com Ele, Deus não desampara. E essa é a realidade. Amém, queridos? Amém. Nós não podemos quebrar essa aliança com Deus. Você tem uma aliança com o Senhor e você não pode quebrar jamais a aliança com Deus. Os homens do passado quebraram a aliança com Deus. Você lembra que nós falamos aqui já sobre o rei Asa? Você lembra da história do rei Asa? Não sei se os irmãos aqui estão lembrados, mas eu vou resumir. Asa, um rei poderoso, um rei magnífico, um rei que vencia porque Deus era com ele. A Bíblia diz que ele venceu um grande exército de 1 milhão de homens, e ele estava praticamente com a metade, 580 mil. Ele venceu 1 milhão, quase o dobro dele, do exército. Imagina. Aí a Bíblia diz que depois dessa vitória, ele foi enfrentar um outro rei, uma outra nação. Quando o outro rei se levanta contra ele, com um exército até menor do que aquele que ele venceu, de 1 milhão, agora um exército menor. Só que ele temeu aquele rei, porque era um rei tal, era fulano de tal, então ele ficou meio pensativo. E a Bíblia diz, amados, que ele simplesmente vai para esse rei e diz: olha, vamos fazer uma aliança. Eu quero fazer uma aliança contigo, como houve entre meu pai e teu pai. Assim como meu pai fez uma aliança com o teu pai, eu quero fazer uma aliança contigo. Mas a Bíblia diz que não era para ele fazer isso. Deus mandou um mensageiro dizendo para ele: por que você fez aliança com fulano de tal? Por que você fez? Não era para você fazer isso. Pelo contrário, por causa disso, o inimigo escapou da tua mão. Agora haverá guerra constante contra você, porque você desobedeceu, porque você fez aliança com quem não deveria fazer. Olha aí, irmãos, veja que ele quebra a aliança com Deus e faz uma aliança com o inimigo. Daí então Deus mandou o recado por esse rapaz. Só que ele não gostou do recado, pegou esse rapaz, e a Bíblia diz que ele começou a humilhar o rapaz na frente de todo mundo. Humilhou aquele rapaz na frente de todo mundo, fez o que queria com aquele rapaz. E aí Deus, quando olhou aquilo, porque aquele que foi enviado por Deus era ungido de Deus, era um mensageiro de Deus. Eu não estou aqui à toa, eu vim dar o recado de Deus. Aí você me pega e faz e acontece. Então, ai daquele que toca no ungido do Senhor. E foi o que aconteceu. A Bíblia diz, depois que Asa fez isso, ele ficou doente do pé, pegou uma doença do pé, começou aquela coceirinha, né? Aquela coceirinha gostosa, que dá entre os dedos, não é? Aquela coceirinha, ele vai coçando, achando que é apenas uma frieira, uma besteirinha. Daqui a pouco o negócio foi aumentando. Aí ele vai ao médico. Chega lá, o médico examina, isso aí eu vou passar uma pomadinha aqui para você, vai dar tudo certo. Aí ele vai para casa, passa a pomadinha, não resolve, o negócio está se agravando. E aí ele vai para um camarada que tem mais ervas, que quando coloca em cima, cura qualquer coisa. E ele vai, coloca em cima, não cura, a coisa vai se agravando. Aí, meu irmão, o que acontece? Ele vai para um, vai para outro, e fica nessa, durante 2 anos, 2 anos, indo para lá e para cá, tentando ser curado. A Bíblia diz o quê? Que na sua enfermidade, se você ler depois, em sua casa,
2 Crônicas, capítulo 14 até o capítulo 16. Você vai ver lá falando do rei Asa. Ele passou 2 anos doente do pé. 2 anos indo aos médicos. A Bíblia diz: na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos e faleceu. Morreu com aquela doença. Então, na sua enfermidade, veja que coisa, um homem que tinha uma aliança com Deus, Deus deu vitória para ele, Deus era com ele, mas a partir do momento que ele quebrou a aliança com Deus e fez aliança com o inimigo, adoeceu do pé. Adoeceu do pé na enfermidade, não se lembrou de Deus, não pediu a Deus, não buscou a Deus, não procurou a Deus, simplesmente confiou nos médicos. Não, eu vou procurar aqui fulano que é bom, o outro é bom, o outro é bom, e ninguém foi bom em coisa nenhuma. Continuou lá piorando. Não se entregou a Deus, irmãos, não pediu perdão a Deus, não se voltou para o Senhor, permaneceu com a aliança quebrada. Permaneceu com a aliança quebrada. Por conta disso, perdeu a vida. Então veja a consequência em quebrar uma aliança com Deus e firmar uma aliança com o inimigo. O resultado pode ser terrível, se não vigiarmos. Se não vigiarmos. Asa, ele simplesmente vai e quebra a aliança. Então, queridos, Deus, quando ele olhou para a terra e viu que o homem sempre estava quebrando as alianças, que a aliança de Deus com o homem sempre foi quebrada. O homem sempre quebrava a aliança com Deus, sempre quebrava. Aí Deus vai, olha dos altos céus e diz: uma aliança para não ser quebrada, só se realmente eu enviar o meu filho, só se realmente Deus, o verbo, se fizer carne, como aconteceu. O verbo se fez carne. Aí Jesus vem em forma de homem, porque tinha que ser alguém que verdadeiramente não quebrasse a aliança com Deus. E o homem não estava sendo capaz de firmar sua aliança. Aí Deus envia seu filho, porque esse daí certamente não quebrará a aliança comigo. E Jesus foi enviado. E para finalizar, a gente vai lá em Hebreus, por gentileza. Olha o que ele diz aí. No finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, antes das epístolas de João, de Pedro, você vai encontrar aí, antes de Tiago, Hebreus, capítulo 9. Diz assim, queridos, olha só. Capítulo 9. Acharam? Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado ao seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar, isso dentro do santuário. Por trás do segundo véu se encontrava o quê? O tabernáculo, que se chama Santo dos Santos. É o lugar mais sagrado do santuário. Primeira parte, o que? O santuário. Lá dentro, depois da cortina, era o Santo dos Santos. Não era qualquer um que podia chegar lá. Aí, veja bem, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná
o bordão de Arão que floresceu e as 2 tábuas da aliança, da lei, era aliança, era pacto, compromisso. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. É um nome extenso. Aí veja, olha o que ele diz no 6. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, olha o que ele diz, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, tinha que ter sangue, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância de quem? Do povo. Dê uma paradinha aí, por gentileza. Veja aqui, na primeira parte, quem entrava? Quem é que entrava na primeira? Sacerdote. Sacerdote entrava na primeira parte. Ele entrava ali, pegava o animal, uma vez por ano. Ele pegava o animal, chegava ali tem uma bacia, ele olhava para o animal, colocava a mão sobre a cabeça do animal, ali ele olhava para aquele animal como se fosse ele e o povo. Ele olhava como se fosse ele e o povo, porque ali representava justamente a nação e o próprio sacerdote, porque na hora que ele vai matar o animal, o sangue vai descer, aquele sangue estará sendo derramado, já para que o seu não seja. Então tinha que ter derramamento de sangue para ter perdão do pecado. O sacrifício tinha que ser feito com um cordeiro. Então matava, o sangue descia, e ali ele olhava para aquele cordeiro como se estivesse olhando para ele mesmo, ali como fosse um espelho. Ele está morrendo em meu lugar. O cordeiro morria no lugar do sacerdote e do povo. Aí o que acontecia? O outro pegava o sangue do cordeiro, o sumo sacerdote, e ele aspergia o sangue sobre a mesa onde estava a arca da aliança. Ele aspergia o sangue ali para a purificação do santuário, e tudo era purificado através daquele sangue. Então o perdão era através do sangue, sangue derramado. Veja que o sumo sacerdote era quem entrava no santo dos santos. Vai entendendo isso, igreja? Aí diz lá no versículo 11, vamos adiantar. No versículo 11, ele diz assim: quando, porém, veio Cristo como o quê? Sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, olha aí, irmãos, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas
para servirmos ao Deus vivo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então veja o sacrifício de Cristo que foi feito por nós. Hoje não é necessário matar um novilho para poder sermos perdoados. Jesus foi o Cordeiro sacrificado por nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que foi imolado e ele derramou o seu próprio sangue para que tivéssemos vida. Aí ele diz aqui no 18, vai lá: pelo que nem a primeira aliança, olha a aliança aí, foi sancionada sem sangue. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Olha aí, este é o sangue, ele diz aqui, que Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecados. Não há sem derramamento de sangue. Tinha que derramar sangue, irmãos. O povo era perdoado porque o bode, o cordeiro, era sacrificado. Então Jesus foi sacrificado, derramou o seu sangue, e aí veio o perdão de Deus para nós. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Nenhuma condenação há. Quando eu estou em Jesus, quando eu vivo para Jesus, eu estou tranquilo, eu estou livre do pecado. Eu estou livre do pecado. O Espírito de Deus habita em mim. Habita em você. Tenha paz. Tenha paz. Não vive sob acusação do diabo. Não viva assim. Viva tranquilo. Consciência tranquila. Eu estou livre. Jesus pagou o alto preço. Derramou o seu sangue por mim. Ele diz aqui, olha. Vamos ler até o 28. 23 diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Amém? Amém. Ele apareceu ali e se apresentou por nós perante Deus. Por nós. O sacerdote se apresentava no santuário em favor do povo, pelo povo. E agora Jesus se apresenta e faz tudo por nós. Ele está sendo apresentado no santuário, mas não é um santuário terrestre, é o santuário de Deus. Aí ele diz aqui, irmãos, versículo 25: nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, olha aí, como o sumo sacerdote cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. O sumo sacerdote entrava lá no santo dos santos para aspergir o sangue, mas era um sangue de bode qualquer. E outra, todo ano ele entrava no santo dos santos, todo ano tinha que fazer aquilo, era o ritual. Ele aqui está dizendo, Jesus entrou uma única vez. Jesus não precisa todo ano ter que estar entrando lá e falando, e sofrendo, e padecendo, e morrendo na cruz todo ano. Não, foi uma vez só. O sacrifício foi só um. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diferente.
O homem precisava levar sempre o animal todo ano. Jesus foi uma vez só, uma única vez. Aí diz, 26, ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Amém. Amém. Por que você vai viver assim, debaixo da lei, sob a acusação de Satanás? Seja livre, seja livre. O Senhor, Ele foi sacrificado pelos meus pecados, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Diga glória a Deus. Então vale a pena ficar firme, vale a pena permanecer fiel na sua aliança para com Deus, porque no dia que o Senhor, Ele surgir, Ele voltar, a Bíblia diz aqui que Ele vai se manifestar para aqueles que o aguardam. Você que está aguardando a Ele, você que está aí na expectativa, você não vai ser pego de surpresa, e assim estaremos para sempre com Ele. Mas você tem que manter a sua aliança com Deus. Não quebre sua aliança com Deus. Você firmou essa aliança, agora leve até o fim. Leve até o fim. Fique firme e tenha certeza que grande será o teu galardão. Deu para entender a palavra de Deus, irmãos? Bendito seja o nome de Jesus. Maravilha, maravilha, maravilha. Glória a Deus, queridos irmãos. Que palavra abençoada. É muito importante termos a aliança com Deus. É muito importante preservar a nossa aliança com o Senhor. E claro, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem esse compromisso. Permaneça firme no seu compromisso com Deus e tenho certeza que você será bem-aventurado, bem-aventurada. Amém? Todos nós precisamos desta aliança com o Senhor. Meus queridos irmãos, após essa mensagem poderosa, vamos agora realizar a oração da fé. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Teu Filho amado Jesus, aqui estamos diante de Ti e eu quero implorar o Teu favor sobre nós, a Tua graça, a Tua misericórdia. Peço que o Senhor, meu Pai, olhe para nós, perdoe nossos pecados, nossos erros, nos levanta, nos fortalece, nos anima a cada dia, meu Pai. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. O Senhor não desampara teus filhos, portanto, aqui estão os teus filhos te buscando, te adorando, ouvindo a tua voz, a tua palavra. Eu peço que o Senhor alcance a todos em suas necessidades, que o Senhor dê livramento, que o Senhor dê, meu Pai, muita paz, que o Senhor traga alegria aos corações. Em o nome de Jesus Cristo. Aquele que está doente seja curado, aquele que está oprimido seja liberto, aquele que está em aperto, Senhor, que ele seja agraciado, que o Senhor traga a solução, que o Senhor traga prosperidade, que o Senhor traga fartura, que o Senhor traga a solução ainda hoje, meu Pai, para que essa pessoa tenha paz no coração. Meu Deus, tira toda angústia, todo sentimento ruim, toda depressão, toda tristeza, que o Senhor arranque esse desânimo,
e que assim o Senhor fortaleça o teu povo com a tua alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Pai amado e Pai querido, eu coloco tudo e todos em tuas mãos e creio que cada vida, cada lar, cada família está abençoada pelo poder do nome de Jesus. Meu Deus, eu quero apresentar a vida do Frank, que hoje está completando mais um ano de vida. Que o Senhor lhe dê paz, prosperidade, saúde, felicidade, livramentos. Que o Senhor continue com a tua mão estendida sobre ele, meu Pai, e seu lar. Que ele seja agraciado pela tua benevolência, pelo teu imenso amor. Nós oramos para que ele seja feliz nessa caminhada e que essa data se repita por muitos anos, Pai, debaixo da tua autoridade, pois assim nós o abençoamos e te louvamos por esse momento especial na vida dele. Em o nome de Jesus Cristo. Está abençoado, Frank. Receba a bênção do Senhor sobre a tua vida em nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos em teu santo nome. Que o Senhor nos dê uma noite de paz e que o amanhã seja melhor do que hoje. Abençoa todos, Pai. Abençoa a nossa semana. Abençoa tudo com o teu poder, com a tua autoridade. É o que nós te pedimos e tão somente te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Graças ao nosso bom Deus, querido e querida. Olha, eu peço muito a Deus que te dê felicidade, que te dê paz, que Ele esteja contigo, que você tenha uma noite excelente, que você tenha uma semana muito feliz, uma semana agraciada por Deus. Receba isso em nome de Jesus, tá bom? Te agradeço mais uma vez pela presença, obrigado mais uma vez pelas mensagens, pelo joinha que você já clicou aqui embaixo. Obrigado por tudo. Que o Senhor continue te abençoando e amanhã, com a permissão de Deus, vamos ouvir mais uma palavra poderosa. Tá certo? Tá sendo uma bênção. Os irmãos já estão sendo edificados pela mensagem, pela palavra santa de Deus, e isso é que é importante. Amém, queridos? Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Deixo aqui meu forte abraço e digo sempre, se cuidem e não esqueçam, se Deus é por nós, quem será contra nós? Forte abraço, uma ótima noite, shalom para todos.